Nesse momento eu quero inserir a cidade de Amparo. Só que agora, analisar minha lista suspensa, não tem a cidade de Amparo, mas ao inserir esse valor novamente aqui na minha célula, ele faz o quê? Ele acaba inserindo já dentro da minha lista suspensa. Nessa aula eu vou te ensinar como que você vai criar uma lista suspensa com base, dando origem aos dados propriamente dela, entendeu? Com intervalo de célula onde ela está sendo aplicada. Eu sou o Gago, do canal Gago do Excel. Gente, toda semana eu estou aqui para trazer conteúdos que podem ajudar você no dia a dia utilizando a ferramenta do Excel. Ok? Vamos lá para a minha tela para vocês entenderem o que nós vamos ter que fazer. Eu faço trabalho de cronometragem de mountain bike, tá? Por meio do Excel, tem um sistema que eu criei, um macros. E aí eu chego, coloco lá, recebo as informações, registro. E para isso eu preciso ter uma lista de inscrição dos atletas. No caso, eu vou preenchendo a lista de inscrição dos atletas e você vai vendo que tem uma dificuldade, talvez, para você inserir os dados dentro da planilha. E existe uma maneira de facilitar que o Excel fornece para mim. Okay? Então aqui, por exemplo, esses dados aqui ó, é uma simulação fictícia, né? Do mesma coisa que eu estava utilizando. Tem alguns nomes de atletas já inseridos. Categorias, tenho duas categorias Pro Esporte e tem o gênero masculino e feminino. E aí eu tenho a questão das cidades, tá, gente? Cidade é o objetivo nosso desse vídeo. A cidade é o seguinte, eu tenho várias cidades e eu tenho que inserir vários dados dela aqui e digitar uma por uma, tá? Vamos entender aqui um lançamento para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Vou colocar aqui, ó, Pedro Henrique. Ele vai ser da categoria Pro. Olha que interessante, tá, gente? Se eu chegar e clicar um P, ele já vai preencher para mim uma pré-definição de Pro. Por que que ele faz isso? Ele faz isso porque os dados que estão na minha coluna aqui em cima tem um Pro e ele é distinto, tá? Eu só tenho um dado que começa com P. E aí ele acaba fornecendo para mim, no caso da Pro. E eu posso dar um Tab, né? E ele já vai preencher para mim. Se eu fosse preencher, por exemplo, Esporte, vai acontecer a mesma coisa, tá? Não existe nenhum segredo nisso, tá, gente? O Excel já faz isso para mim automático. Não preciso configurar nada. Certo? Então vamos lá, eu vou colocar na Pro, vou fazer aqui Pro, ele já preencheu para mim. Vamos falar que ele tenha 25 anos. Aqui agora, masculino e feminino, é a mesma coisa, tá? Se eu digito M, ele já completa para mim. Se eu digito praticamente F, ele vai completar com feminino para mim, certo? Outra opção que eu tenho, tá, gente, é uma lista de preenchimento que eu posso colocar, no qual, ao selecionar minha célula, né, posso fazer aqui, ó, selecionando, eu teco Alt setinha para baixo, ó. Ele me dá uma lista para baixo dos itens que já estão preenchidos em cima. Isso é muito interessante, tá? Você tá utilizando esse recurso, tá? E você pode clicar aqui embaixo, né, no masculino, tá? E ele acaba selecionando para mim, tá? E a mesma coisa se eu começar a digitar, que é muito mais rápido digitar quando tem um valor distinto. Agora eu vou mostrar para vocês uma questão da cidade, tá? A cidade, por exemplo, ó, quando eu digito São, eu não tenho ele não faz um autocomplete para mim do que eu posso utilizar. Por quê? Porque eu tenho dois valores distintos, né, que começam com esse texto que eu estou digitando aqui. E por isso ele não me retorna nada. Para isso eu posso dar Alt setinha para baixo, ele me dá uma lista de todos os itens que estão em cima, tá? E é interessante que ele dá para mim em ordem alfabética já, crescente, tá vendo? Posso colocar aqui, aí eu posso vir aqui e selecionar qualquer um deles, tanto com o mouse quanto também com o cursor de setinha, tá? Posso vir aqui e falar o seguinte, ó, cara, eu vou colocar esse cara em São Bento, tá? Aí eu tenho que dar um Enter para ele finalizar, ainda assim ele continua no modo de edição e dou mais um Enter para poder finalizar. Então, gente, esse é um recurso mais rápido até que eu tenho de colocar a questão das cidades ali, né? Porque eu vou auto-alimentando e vai alimentando também. Qualquer Excel, versões do Excel tem esse recurso. Mas o que eu não me incomodou um pouco seria o quê? É o fato de eu ter que chegar e digitar, né? Igual ele não completar para mim, ó. Quer dizer, digitar aqui Itá, né? Vamos colocar Itajubá, ó. Eu vou colocar ele não autocompletar para mim e eu ter que usar a lista. Só que na hora que eu faço a lista, ó, ele também não filtrou para mim a lista, ó, por itens. Quer dizer, São Bento não começa com Ita também, ele também só que trouxe para mim. O que acontece? Ele tem muitas cidades, aí eu tenho que ficar garimpando ele dentro das cidades onde que eu tenho. Mas essa é uma possibilidade que você tem para todas as versões. Agora, o que eu vou fazer? Para que melhorar a minha inserção de dados aqui, vou mostrar para você um outro recurso que eu vou utilizar, uma lista suspensa que vai ser aplicada nessa coluna e ela mesma vai se autoalimentar conforme a gente vai estar montando. Só que esse recurso que eu vou ensinar para você agora só vai ter na versão do Excel 365 e no Excel a versão 2021
e mais superior, tá? 2019, 2016 e anteriores não vai ter essa opção que eu vou estar montando agora para você, tá? Guarde bem isso que eu tô te falando, tá? Uma coisa que eu quero falar com você é o seguinte: se você não é inscrito no canal, ou talvez a gente não começando a ver pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para dar uma força pra gente aí. Curte esse vídeo, comente aí o que você vai achar desse conteúdo, porque é muito importante pro canal crescer e a gente poder dar muito mais conteúdos para vocês aqui, Excel, ok? Então vamos lá então para essa versão aqui, tá, gente? Só tacando mesmo, tá? Não vai funcionar nas versões 2019 para baixo. Para isso eu vou utilizar uma funções que você vai aprender com funções dinâmicas. Então beleza, para mim colocar uma funções, tá? Eu não consigo colocar uma lista de validação de dados já nesse conteúdo aqui, tá suspenso, né, que a gente fala, direto aqui desse intervalo. Então por isso eu tenho que replicar esse intervalo de um outro lugar, tá? Vou colocar aqui nessa mesma planilha, mas você pode colocar em outra planilha, tá? Você digita igual, e aqui, tá, gente, eu estou usando uma tabela, tá? Inserção dos dados. Por que eu uso uma tabela? Porque a tabela permite, né, o aumento da dimensão dos meus dados, tá? Então eu clico aqui no botão para selecionar a lista, vai ter aqui escrito cidade, e quando eu dou um enter, ó, viu que a função dinâmica para mim deu o despejo para mim das formas, tá? Ele despejou todo esse intervalo. E por que essa lista está trazendo zero para mim? Porque células vazias referenciadas em uma célula, ela traz o valor de zero para mim. Beleza, tá vendo? E trouxe para mim essa lista. Agora o que eu faço? Seleciono esse intervalo aqui, ó, certo? Onde eu vou estar inserindo, venho aqui em validação de dados, clico na opção lista e vou escolher a opção seguinte. Vou clicar lá em H2. Aí tem um segredinho aqui, tá, gente? Muito cuidado, tá? Lembrar disso aqui, ó. Eu coloco uma hashtag no final. Para que serve essa hashtag, tá, gente? Essa hashtag serve o seguinte: conforme esse intervalo vai crescendo para mim, ele vai até o final. Então eu clico em OK. Vamos ver agora se está funcionando, ó. Quando eu clico aqui, ó, ele trouxe para mim as listas, certo? De São Bento, São João da Mata, Itapeva, Itajubá e o valor número 0, tá? Vamos ver agora se vai estar o efeito que eu gostaria que tivesse, tá? Eu vou começar a digitar São Bento, ó. Tá vendo que eu digitei o São? O que não aparecia para mim antes, certo? E agora aparece uma lista somente desses caras que eu estou buscando, certo? E aí o que é interessante? Já posso vir selecionar eles aqui embaixo, certo? De uma maneira que muito mais rápida e dinâmica, sem que eu tenha que buscar vir uma lista completa para mim. E como que acontece, certo? Posso vir aqui escolher São Bento, certo? Beleza. Tá vendo? O São Bento carregou aqui na minha lista do lado. E você pode notar também que, apesar de eu ter repetido nessa lista aqui, ó, valores repetidos, ele não repetiu na minha lista de validação de dados, ó. E isso é muito legal. A lista de validação de dados não permite que você... Ele entende, né, que você quer um valor exclusivo e vai trazer esse valor para mim. Agora vamos inserir um novo item aqui, tá? Em vez de vamos colocar aqui um outro aqui, vamos colocar São José dos Campos. Ok, viu que São José já carregou aqui, ó? E olha que interessante, na próxima lista minha já tem São José dos Campos, ó, certo? Então, acabou trazendo para mim. E olha que interessante, se eu digitar aqui, ó, se eu tiver um outro campo, ele também vai fazer esse filtro para mim da própria lista de validação de dados. E eu só posso navegar e selecionar um deles, ó. Vamos fazer a mesma coisa com Ita, ó. Itajubá, Itapeva e Itajubá também corre o mesmo efeito, ó. Eu posso selecionar qualquer um deles aqui, ó. Certo? Uma coisa interessante agora que é o seguinte, que está me incomodando, seria esse valor 0 aqui, ó. Por quê? Ele também é um valor que está lá. Para que eu quero eliminar esse valor de 0 aqui, ó, certo? Eu faço o seguinte, ó, vou lá na minha fórmula, ó, e vou inserir mais uma função dinâmica aqui, que seria o quê? A função filtro. A função filtro, quer dizer, como eu falei, tem na versão 365 2021 e superior, você vai colocar, porque eu quero aplicar um filtro eliminando, não trazendo o valor 0. Mas esse valor 0 não é o que está trazendo para mim, ele está analisando aqui quem é vazia, tá? Então o que eu faço? Venho aqui, utilizo uma função chamada filtro. Então como eu pego o filtro, ó, dou 2 cliques nela, ela já vai abrir para mim o parênteses. Aí o que eu faço? Dou um ponto e vírgula, tá? E vou falar o seguinte, eu quero incluir, né, esse filtro, tá? Matriz é a minha lista que está aqui, uma coluna só. Incluir, clico de novo, tá? Para selecionar essa matriz, que seria inscritos, cidade. E aí aqui atrás eu coloco um caractere, uma comparação. E no caso eu coloco esses 2 caracteres, que vai indicar para mim que seria o que? Diferente, tá? E que essas células, como estão vazias, eu coloco diferente de vazia. E fecho a minha fórmula. Coloquei, note que agora ela trouxe para mim eliminando o 0. E a mesma coisa agora ocorre, é espelhado, né, dentro da minha lista, tá? E agora eu vou inserir uma nova cidade agora que vai chamar Amparo. Vou pegar aqui, ó. Amparo, São Paulo, certo? SP.
Viu que ele adicionou para mim e viu que o amparo entrou aqui no último item da lista, tá? Então o que eu gostaria de fazer? Eu quero que quando aumentar o número de cidade, isso aqui vai ficar o quê? Um pouco extenso para mim. Então eu queria que viesse uma lista classificada em ordem crescente. Tá? Então para isso o que eu faço? Posso vir aqui agora nessa mesma fórmula que eu tenho, ó, depois da fórmula filtro, eu vou colocar o que? Classificar, que também é outra função, tá? Dinâmica. Posso dar 2 cliques nela, certo? Ou tab, ela vai chegar a classificar, filtro, e aí eu fecho um outro parênteses. Por que eu não preciso nem identificar por qual coluna vai classificar? Porque eu só tenho uma coluna aqui. E aí eu dou um Enter, ó. Legal, ó. Viu que ele jogou Amparo para cima, Itajubá, Itapeva, São Bento, Sapucaí, São João da Mata e São José dos Campos. Ó. E quando eu pego minha lista suspensa, ó, ele também está classificada. E note também que ela não está trazendo, apesar de não estar trazendo duplicados para mim aqui, ó, ela traz aqui na minha lista, não vai fazer diferença para mim nesse processo que eu estou criando, tá? Então, olha bem para você que legal. Se eu fizer aqui agora, ele vai trazer para mim uma lista. Itajubá, Ita vai trazer para mim outras listas. Amparo, ele já traz para mim, ó, que eu posso até dar um tab aqui, ele já vai preencher para mim, trazendo meus dados. Olha. Muito legal, tá, gente? O que você pode ver aqui, apesar de a lista suspensa minha não estar trazendo valores duplicados, mas essa lista também vai crescendo. Se eu quiser trazer somente valores únicos, eu posso utilizar essa fórmula aqui. Ó. Já posso vir aqui na frente de classificar, com acento no U, né? Único, tá? Dou um tab, ele abriu para mim e vou fechar esse parênteses. Beleza, ok, gente, então aqui agora, ó, o que acontece? Ele trouxe para mim uma lista única, classificada e com filtro para não trazer valores de células vazias. Então, gente, isso que você experimentou agora, ó, e a minha lista de validação de dados está espelhada tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo que está aqui agora fica facinho de eu começar a fazer o preenchimento, né? Olha, agora vamos lá. São João da Mata, se eu quiser inserir mais um atleta de São João da Mata, é só colocar, fica muito mais rápido de eu fazer isso aqui, tanto pela edição, quanto também pela seleção por meio da minha lista suspensa. Então, gente, se você gostou dessa aula, comente aí sobre, eu quero saber mais sobre funções dinâmicas. É muito enriquecedor, tá, gente, você saber isso aqui, porque ela vai trazer muita coisa que você faz manual por meio de fórmulas. Escreve no comentário aí, eu quero saber mais sobre funções dinâmicas. Aí, se eu tiver um comentário aí legal, quantidade de comentário para mim que vai me ajudar, e tem uma no norte de que eu quero montar para vocês, eu vou trazer mais conteúdo sobre esse tipo de fórmulas, tá? Que é muito extraordinário o que a gente está montando, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Comente aí, compartilhe esse conteúdo se você gostou dele, para que a gente possa trazer mais conteúdos para vocês, ok? Até o próximo vídeo.